São Paulo, na primeira leitura de hoje, fala da sua condição de prisioneiro por causa do Evangelho. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência, no amor. Então é da prisão que São Paulo escreve a carta aos Efésios. Outras cartas de São Paulo também foram escritas quando ele estava na cadeia, por causa da sua fé em Jesus, por causa do Evangelho. E de lá ele exorta os cristãos a viverem no amor, a praticarem a caridade fraterna, e ele usa essa expressão: suportai-vos uns aos outros, que muitas vezes nós ouvimos assim, que significa que nós devemos ser suporte uns para os outros, que nós devemos nos suportar no sentido de sustentarmos, sermos suporte uns para os outros, para que não desanimemos na caminhada. Nós precisamos uns dos outros. Com as consolações que recebemos de Deus, como diz o próprio São Paulo, nós devemos consolar os outros, animá-los quando estão abatidos, quando estão cansados, fatigados, assim como os outros também nos animam, nos consolam quando nós estamos abatidos, quando nós estamos pensando em desistir. As nossas orações também nos sustentam uns aos outros, é a comunhão dos santos. E depois, então, São Paulo diz que há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Portanto, São Paulo enfatiza aqui aquela característica da Igreja de Cristo, que é a unidade. A Igreja é una. Se há um só corpo, se há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, então há uma só Igreja, um só rebanho, uma só família de Deus, um só povo de Deus. A verdadeira Igreja de Cristo é una. E essa unidade se dá porque nós professamos a mesma fé e estamos unidos na mesma caridade. O amor de Cristo nos uniu para que nós sejamos comunidade, para vivermos em comunhão. Aquilo que Jesus disse para os discípulos na última ceia: nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a caridade fraterna, a unidade, a comunhão, que nós sejamos irmãos uns dos outros, nos preocupemos, como diz São Paulo, não só com o que é nosso, mas com o que é do outro. Então, esse é o verdadeiro distintivo do cristão. O que o distingue, o que manifesta que ele é discípulo de Cristo. E Jesus tem falado no Evangelho, nos últimos dias, sobre vigilância. Estai atentos, estai de prontidão, com os rins cingidos, as lâmpadas acesas, não sabeis o dia nem a hora. Se o pai de família soubesse a que horas vem o ladrão, não deixaria que arrombasse a sua casa.
vigiai e orai. O Filho do Homem virá quando menos esperardes. E hoje, então, Jesus, continuando nesse tema, diz que as pessoas do seu tempo, hoje nem tanto, mas antigamente as pessoas que viviam mais em contato com a natureza tinham uma sensibilidade muito grande para saber quando faz chuva, quando faz sol, a capacidade de interpretar o aspecto da terra e do céu. Se o vento sopra numa direção, é sinal de que vem a chuva. Se o vento sopra noutra direção, é sinal de que vai fazer calor. E Jesus então diz para eles: hipócritas, como é que não sabeis interpretar o tempo presente? No caso dos fariseus, dos mestres da lei, que não eram capazes de perceber os sinais da chegada do reino de Deus, os sinais que Jesus realizava, como ele mesmo mandou responder a João Batista, quando os discípulos de João vieram perguntar se ele era mesmo o Messias ou se deviam esperar outro. Vejam, os mudos falam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam. Interpretem os sinais. E, no entanto, eles não eram capazes de enxergar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias que veio a este mundo para nos salvar. E depois Jesus diz: se você vai com o teu adversário ao tribunal, é melhor que você se entenda com ele antes, que você proponha um acordo para que você não seja levado ao tribunal, para que você não seja preso. Então, com isso, Jesus quer dizer que nós devemos ainda neste mundo acertar as nossas dívidas com Deus, fazer penitência, purificar o nosso coração, expiar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, porque terminado o tempo da misericórdia, virá o tempo da justiça. Jesus disse a Santa Faustina: eu terei a eternidade inteira para fazer justiça. Agora cabe fazer misericórdia. Então é o tempo de nós nos reconciliarmos com Deus, para que não aconteça de, no julgamento, nós sermos condenados. Então peçamos a Jesus que nós, interpretando os sinais dos tempos, ou seja, sabendo que pouco tempo nos resta, que a vida é breve e que nos foi dada para nós progredirmos na graça, nós aproveitemos esse tempo para vivermos na graça de Deus e progredirmos na graça até que chegue o dia do juízo. Amém.